Vou puxar o Jean Turco. O que dizer, Jean Turco? Bem, por um lado nada, por outro lado tudo, né? Vou tentar trazer aqui alguns dados para tentar fundamentar um pouco a conversa, porque a indignação e a reclamação de todo mundo posso só compartilhar e não há muito o que dizer. Só para dar alguns dados. É óbvio que agora tudo mostra que está tendo um aumento desses casos, mas de forma geral, a criminalidade é um problema, na verdade, que já é de décadas, no mínimo, no Brasil e na América Latina. É um problema típico do Brasil e típico da América Latina, né? E é um dos principais problemas do Brasil. Alguns dados. A criminalidade, a maior medida na literatura científica, a maior medida é a taxa de homicídios cada 100 mil habitantes. O Brasil está na 16ª posição mundial. É o 16º país onde se mata mais pessoas em proporção, claro, porque em termos absolutos seria ainda mais. Só para ter uma ideia, os países com taxas maiores são El Salvador, que agora caiu muito, Jamaica, Lesoto, Honduras, Belize, Venezuela, África do Sul, Nigéria, Bahamas, México, São Martin, Brasil, né, etc. Ou seja, 16ª posição. Todos esses países, se vocês notaram, são países africanos ou países da América do Sul, da América Latina. Então, é um problema da região e, claro, tem momentos onde oscila mais, onde oscila menos, etc. Mas, de forma geral, é um problema específico e típico dessa região. Ainda, entre as cidades mais violentas do mundo, se você olhar, entre as 50 cidades mais violentas do mundo, o Brasil tem 6 cidades. Desculpem, o Brasil tem, deixa eu ler aqui que estou mostrando os dados. O Brasil tem 6 cidades entre as 50 mais violentas do mundo, que são Natal, Fortaleza, Belém, Feira de Santana, Maceió, Vitória da Conquista, Aracaju, Salvador, Macapá, Campos de Goytacazes, Manaus e Recife. Todas essas são nas Américas e poucas são na América do Norte, nos Estados Unidos especificamente, e muitas são também no México. A maioria das primeiras 6, se não erro, 5 são mexicanas. Então, de novo, é um problema especialmente do Novo Mundo, especialmente da América Latina. Se você olhar só na América do Sul, o Brasil, tirando a América Central, América do Norte e parte da América Latina, só na América do Sul o Brasil está na 2ª posição, só atrás da Venezuela, com uma taxa de homicídio cada 100 mil habitantes cerca de 27,38. Ainda, obviamente, as causas de tudo isso são várias. É um fenômeno complexo, é um fenômeno multifatorial. As causas da criminalidade, do aumento do crime são várias, ok? Inclusive a impunidade, da qual se fala muito, mas não é só isso. Mas só para dar alguns dados sobre isso, né? Primeira questão. Vocês sabem, por exemplo, sobre homicídios, vocês sabem quantos dos homicídios que acontecem atualmente no país se descobre a autoria? Acho que eu já trouxe aqui este dado, mas é tão absurdo que precisa ser falado mais de uma vez. 37%. Só 37% dos homicídios que acontecem se descobre a autoria. E não estou falando das pessoas que são presas, que são levadas para a prisão e que realmente ficam depois para a prisão, né? Porque tem regime de progressão, saidinha, benefícios, privilégios e tal. E também há uma ineficiência em todo o processo judiciário, etc. Então, só de 37% dos homicídios se descobre, e vejam que homicídio, né, tudo indica que geralmente tem um corpo, né? Então, o delito é mais fácil de ser comprovado, diferentemente de outros crimes, que são mais difíceis ainda de ser comprovados. Só para ter uma comparação ao nível internacional, a média das Américas é 43%, Ásia 72%, Europa 92%, a média mundial é 63%, Brasil, repito, 37%. Outros 2 casos interessantes sobre essa questão aqui, que é a idade penal
e a questão da prisão perpétua, né? Então, o que acontece? Sobre a idade penal, nós temos pouquíssimos países onde a idade penal é 18 anos. Só Brasil, Peru e Uruguai. Se você olhar onde tem a idade penal mais alta, é exatamente na América Latina. Na Europa, você tem países onde está entre 12 e 16 anos. Tem regimes diferentes, às vezes, depende, varia do país, às vezes a pena é diferente, reduzida, às vezes as prisões são prisões para menores, mas são prisões, não são casas, são prisões, né? Aos 18 anos eles mudam de prisão, etc. Então varia, né? Não há o mesmo tratamento para menores e maiores, mas abaixo dos 18 anos, para crimes importantes, também as pessoas são presas. É engraçado, inclusive, que você pode votar com 16, mas não é responsável penalmente, no Brasil e em poucos outros países, mas não é responsável penalmente se matar alguém. Prisão perpétua. No Brasil nós sabemos que não há prisão perpétua. Bom, essa é outra jabuticaba total, peculiaridade total da América Latina. A maioria dos países do planeta tem prisão perpétua. É a norma. Poucos países não têm prisão perpétua. Entre eles, a maioria deles estão na América Latina. Alguns deles, Brasil, Macau, Uruguai, Portugal, Islândia, Mongólia, Angola, Moçambique, Colômbia, Equador, Venezuela, Panamá, Uruguai, Bolívia, Paraguai, Honduras, Nicarágua, etc. Se você olhar o mapa, dar só uma googolada rápida, dá para intuir ou para ver uma hipótese de correlação entre, ou de sobreposição entre estes dados da América Latina, que é aquilo que de forma geral se fala muito de impunidade, com outras variáveis também, e altas taxas de criminalidade. Obviamente tem que ser testado cientificamente, tem que ter uma métrica matemática, etc., mas parece bastante claro. Então, assim, essa impunidade soma isso, as notícias que todos nós conhecemos, de saidinhas, regime de progressão, presos que são soltos por crimes menores, etc., incidentes, pessoas que notícias de todos os dias, dos noticiários de todos os dias, pessoas que matam pessoas e que você olha a ficha penal e tinha uma ficha penal longa, etc., mas que saiu por vários motivos da prisão. Então tudo isso realmente deixa muito desconforto e é importante notar que quando se fala, o que eu disse, que quando o debate sobre segurança pública atualmente me parece que é muito também estereotipado, dicotômico, binário. Nós estamos entre dois lados extremistas, um lado, bandido bom é bandido morto, e outro lado, bandido coitadinho, vítima da sociedade. Até quando nós teremos o debate público sobre essa questão dominado por essas duas visões maniqueístas, simplistas e improdutivas, não iremos para lugar nenhum do planeta. Mas também precisamos de comparações internacionais. Quando as pessoas falam de, por exemplo, punitivismo, qual punitivismo? Em qual país estão vivendo essas pessoas? Punitivismo em qual país? Comparado ao qual país? Não há punitivismo nenhum no Brasil. Se você comparar as penas no Brasil com outros países, são pífias. Então, como mostrei aqui alguns casos, e claro, tem vários outros casos, né? Quando se fala de lotação de prisão, é verdade que tem entre as prisões mais lotadas do mundo, mas é também porque tem poucas prisões e porque tem muito crime, muita criminalidade. Então tem que ser presos mesmos. Pessoas violentas para outros têm que estar presos mesmo. Tem que ter este desincentivo a fazer isso. E a certeza da pena. Na literatura, a literatura é clara. Até mais que a pena em si, o que inibe mais o crime é a certeza da pena. Hoje, com 37% dos crimes, dos homicídios dos quais se descobre a autoria, é praticamente assim, a probabilidade de ser descoberto, pego e ficar na prisão é muito baixa. Eu me surpreendo como é que não tem mais crime, mais homicídios, vista a efetividade, a pouquíssima efetividade do sistema.